se vocês, se eu fizer algumas pausas aqui na fala, é porque é muita informação e provavelmente eu me perdi no raciocínio, né? Então eu já estou pedindo desculpa de antemão se eventualmente eu me enrolar na organização do raciocínio aqui, tá, gente? Mas eu quero começar pelo fim do que eu iria dizer aqui. Então, sobre essa questão da nova metodologia de cobrança trazida pelo Poder Executivo Municipal. Não quero ser redundante, mas a primeira coisa eu gostaria de novamente deixar muito claro o meu apreço pela tecnicidade apresentada pela Prefeitura no projeto de lei. Volto a dizer, está claro que a Prefeitura estudou para fazer esse projeto de lei, buscou um equilíbrio nas contas públicas e também um equilíbrio com essas propostas de isenções por meio da tabela apresentada. Então, isso para mim foi muito importante. Fico feliz que a Prefeitura avance na questão do profissionalismo da administração pública. Quero parabenizar todos que estiveram presentes na audiência pública, parabenizar o prefeito que veio pessoalmente fazer a apresentação do projeto. Foi muito claro, muito didático nas suas colocações. A população teve, como o nobre presidente colocou, a população pôde se manifestar à exaustão. A audiência pública que tinha 2 horas de duração, levou 4 horas de duração, presidida pelo nobre vereador Júlio, que fez um grande trabalho à frente da comissão também. Então, eu entendo que a questão foi discutida com a população. E aí, feitos esses esclarecimentos, eu gostaria aqui de considerar alguns pontos para o meu posicionamento. O primeiro deles é que, para tudo aquilo que foi apresentado, essa inovação na forma de cobrança do IPTU, que me parece ser inteligente, tudo isso que foi dito na audiência pública, nós, vereadores, precisamos de tempo. Eu preciso de tempo para estudar. Talvez eu não seja inteligente como os demais, e eu não entendo as coisas de forma rápida. Ainda mais planilhas e metodologias complexas de cálculo. E eu, conversando com alguns dos vereadores, disse que eu gostaria muito de que essa votação de hoje ela fosse adiada, para que eu pudesse ter a convicção necessária para votar favoravelmente a essa nova metodologia de cobrança do IPTU. Só que essa convicção eu não tenho nesse momento. Eu não estou dizendo que a lei é ruim, eu não estou dizendo que a população vai quebrar por causa do aumento do IPTU, eu não estou dizendo que isenções e redução de IPTU para quase 50% da população é ruim, eu não estou dizendo nada disso. A única coisa que eu estou dizendo é, nesse momento, eu não estou convicto que de fato é isso que vai acontecer. E por que é que você não está convicto, Daniel? Porque nós não tivemos tempo hábil, com os dados necessários para fazer essa análise. Desde a audiência pública da última quarta-feira, eu estou, e o vereador Michel é testemunha disso, porque tentou me ajudar nesse caminho. Eu estou tentando conseguir os dados que foram projetados pelo prefeito na audiência pública aqui. Visitamos secretarias, minha assessoria visitou secretarias, conversamos com pessoas do governo que estão sempre dispostas a ajudar e, infelizmente, aqueles dados não chegaram ao conhecimento desse vereador. Chegaram agora, 5h40 da tarde da terça-feira, na pessoa do secretário de Finanças, que gentilmente veio até a Câmara Municipal trazendo o pendrive com os dados, o que torna impossível a análise de uma planilha de 65 mil cadastros no município, para a gente entender efetivamente qual é a classe que vai sangrar, que vai sofrer mais com a nova metodologia de cálculo do IPTU. Falando dessa forma, pode parecer que tem uma classe que vai sofrer mais e que as outras não vão ser beneficiadas. Não, não é nada disso.
Como o vereador Michel bem colocou, existe uma boa parcela da população que vai ter a redução do seu imposto e uma outra parcela da população que vai ter um acréscimo no seu imposto. Agora, como não foram enviados os dados suficientes, não existe segurança por parte desse vereador, convicção, para votar favoravelmente a nova metodologia de cobrança, em que pese, me pareça ser inteligente, me pareça ser contemplar conceitos constitucionais como a justiça social, mas ao mesmo tempo nessa questão da justiça social, me parece que a legislação não levou em conta o princípio constitucional da solidariedade. Qual é o princípio da solidariedade? O princípio tributário da solidariedade. Independente da renda que nós tenhamos e da faixa de rendimentos que a população tenha, cada um de nós tem a nossa responsabilidade de contribuição no custeio da atividade pública, independente da faixa de rendimentos que tenhamos. Ok? Então isso é um princípio constitucional. Sou contra isenções? Não, não sou contra isenções. Inclusive nós temos isenções no atual Código Tributário Municipal, em diversas situações estão colocadas que são passíveis de isenção. Terrenos de até 500 metros, pessoas com idade superior a 60 anos, que tenham apenas um imóvel, tantas outras situações que são previstas no Código Tributário Municipal. Agora, prever uma isenção total para imóveis de até valor venal até R$120 mil, sem trazer mais critérios para essa isenção, eu entendo que não atende o princípio da solidariedade. Eu acredito que outros elementos deveriam ser considerados na análise dessas isenções, como, por exemplo, a localização desses imóveis, se esses imóveis estão em áreas de preservação permanente, se eles estão em áreas de preservação históricas, se eles estão em áreas de risco, áreas de alagamento. Entendo, já disse diversas vezes, que a adoção de práticas sustentáveis nos imóveis deveria dar desconto no IPTU. Entendo que esse critério que já existe na lei, que a pessoa não pode ter mais de um imóvel para ser beneficiário de isenção do IPTU, entendo que esse critério deve permanecer. Não podemos simplesmente isentar, no meu entendimento, a rodo essa questão, e muitas pessoas que têm diversos imóveis de locação. Mas quem paga é o inquilino. Não necessariamente, o pagamento de IPTU de inquilino não decorre de lei, decorre de ajuste entre as partes. Então, eu entendo que deveria ser colocado um limitador nesse sentido. Tive a oportunidade de conversar muito sobre isso com o novo vereador Michel, de uma forma sempre cidadã, democrática. O Michel tem um entendimento dele sobre o assunto também, e estou aqui externando o meu posicionamento a todos vocês. Então, sobre a forma de cobrança, para mim, a questão da isenção total, ela traz uma falta de critério, entendo que precisaria ser melhor trabalhada. Entendo que nós, vereadores, deveríamos ter acesso a todos os dados que foram trazidos na audiência pública, para poder formar um convencimento e ter convicção para votar. Isso não foi fornecido a esse vereador. E entendo que da forma como está essa planilha, e aí para mim é um ponto crucial, fruto dessa ausência de convicção, eu não sei se a classe que vai ser mais onerada com o aumento do IPTU para subsidiar as isenções e a redução de outra parte da população, se não é a classe média. Esse é um ponto-chave. Você falar de imposto sobre grandes fortunas, está na Constituição. Países desenvolvidos têm taxas enormes para imposto sobre grandes fortunas, mas grandes fortunas são grandes fortunas. Imóvel com valor venal de 800 mil, 900 mil, tem muitas pessoas com uma renda pequena que vivem em imóveis com esses valores na cidade. Por quê? Porque vivem nesses imóveis há muito tempo, não ganham dinheiro com esses imóveis são usados exclusivamente para moradia, e aí vem uma comissão, passa na rua e diz que o imóvel que você mora nele há 30 anos não vale mais 100 e vale 800. E você nunca ganhou dinheiro com aquele imóvel, você simplesmente está morando lá, e agora você vai ser taxado sobre 800. Então,
Essa é a minha grande preocupação. E eu não consegui dirimir essa preocupação porque eu não tive os dados práticos para fazer as contas. Porque não foi entregue esses dados a esse vereador. Então, essa é a minha grande preocupação. Tá? Então, sobre a questão da forma de cobrança do IPTU. Agora, uma outra questão que não foi tratada na audiência pública, que é o que deveria ser discutido à exaustão, é a planta genérica de valores. Ah, mas Daniel, nós não estamos falando da planta genérica de valores? Não, por enquanto eu não falei nada da planta genérica de valores. Eu falei de uma alteração no Código Tributário Municipal que muda a metodologia de cobrança do IPTU, que na minha opinião deveria estar dissociado dessa legislação. Aqui está planta genérica de valores, vamos voltar à planta genérica de valores. E aí no corpo da planta genérica de valores, vem alterações de uma outra lei complementar, que é o Código Tributário Municipal. Percebem que são dois assuntos totalmente distintos. Nós não deveríamos colocar isso numa bacia para votar tudo junto, porque traz dificuldade do entendimento, principalmente da minha parte. Então, falei só da forma de cobrança do IPTU. E agora nós vamos falar da planta genérica. O que é a planta genérica de valores? Planta genérica é um instrumento legal pelo qual se define o valor do metro quadrado de cada um dos imóveis da cidade, com edificação ou sem edificação. Quem é que define isso? Uma comissão nomeada pelo senhor prefeito. Como é composta essa comissão? Com funcionários públicos e pessoas, em sua maioria, integrantes do mercado imobiliário da cidade. E aí eu quero começar a minha explanação dizendo o seguinte: a população encaminhou um abaixo-assinado à prefeitura em 2014, pedindo a revisão na forma de nomeação dessa comissão, pedindo que membros da sociedade civil organizada, como por exemplo a Associação Comercial, do Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícias, peritos do Fórum, representantes do CREA, representante da OAB, Engenharia e Obras da Prefeitura, jurídico da Câmara, que todos esses, vamos dizer assim, esses órgãos tivessem pessoas representando-os nessa comissão. Existe norma técnica para a elaboração de planta genérica de valores. Vocês sabiam disso, gente? A ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, editou normas sobre isso. Então, a NBR 14653 de 2011 estabelece normas técnicas para a elaboração de planta genérica de valores. E a própria ABNT exige que essa comissão seja composta por profissionais de urbanismo, engenharia e arquitetura. Então, a minha primeira crítica é quanto à formação dessa comissão. A minha segunda crítica é o seguinte: os fatores considerados na avaliação do metro quadrado da cidade. Por exemplo, facilidades urbanas. Se na sua área tem rede elétrica, rede de iluminação pública, rede de esgoto, todas essas coisas, não sei se isso foi considerado no cálculo. Fator testada, isso acho que não foi considerado no cálculo. Fator de limitação, sobre como esse terreno ele é cercado, se é cerca viva, se é muro, se tem muro, se não tem muro, se tem calçada. Enfim, topografia eu acho que foi considerado. Fator de depreciação, a idade e o uso do imóvel. Não sei se tudo isso foi considerado na avaliação do metro quadrado de cada um dos imóveis desse município. Então, eu começo com essas questões técnicas acerca da elaboração da planta genérica de valores. E aí, o ponto que para mim é mais importante, eu gostaria que colocasse alguns slides aqui, não sei se todo mundo consegue enxergar, acho que sim. Existe um instituto, né, na verdade, vinculado à Fundação Getúlio Vargas, é um Instituto Brasileiro... O Instituto Brasileiro de Economia, ligado a Getúlio Vargas e a ABCIP, que é a Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. Devagar, pode passar para trás lá ainda, eu vou falando para passar. É um instituto criado que a partir de 2014, ele tem um índice específico de análise do mercado imobiliário, valor dos imóveis residenciais e valor dos imóveis comerciais. É um instituto especializado nisso, ok? Então vamos lá, pode passar. A primeira coisa, ele fala o seguinte aqui: IGMIC e o IGMIR, Índice Geral do Mercado Imobiliário Comercial e Índice Geral do Mercado Residencial. Ok? Esses índices eles medem a variação, se tem atualização, se tem depreciação do mercado imobiliário de forma geral. Pode passar.
Vamos caminhar aqui. Olha os atributos presentes, como funciona, né? A avaliação do imóvel, ela é a soma do valor de seus atributos variáveis, tudo bem? Esses atributos, eles levam em consideração o endereço, o tipo do imóvel, as variáveis de área. Se conseguir aumentar, por favor, aqui para a gente ver o que eles consideram como variáveis de área. Né? Aqui eu não consigo ler. Bom, diversos elementos, gente, depois isso está à disposição de quem vocês quiserem, eu não consigo ler, mas vira a página que tem mais outras variáveis que eles levam em consideração. A próxima. Não está indo? Está voltando? Ok. São diversos atributos que eles levam em consideração para fazer um laudo de avaliação do metro quadrado. Isso está à disposição na internet para quem quiser ver, e não é isso que eu vi nessa planta genérica de valores. Diversos dos atributos considerados relevantes para uma avaliação, eles não foram considerados nessa planta genérica de valores. E ali estão todos esses, que porque está pequeno eu não consigo ler para vocês agora. Passa para o próximo... olha ali, ó, volta. Conseguiu aumentar? Número de dormitórios por imóvel e suíte, número de banheiros, idade do imóvel, pavimentos, variações qualitativas, a infraestrutura urbana que atende o imóvel, infraestrutura de serviços, enfim, uma série de coisas. Vagas de garagem, a gente não viu nada disso na planta genérica de valores. Passa para o outro slide para mim, por favor. Essa mesma instituição, eles trouxeram, na coletiva de imprensa que foi feita ainda em 2013, apresentando os resultados e perspectivas para 2017. Pode passar exatamente naquelas páginas que eu tinha pedido que vocês parassem. Olha a conjuntura econômica do nosso país. É inflação versus atividade. Dados oficiais de inflação, o IBGE, são dados do Banco Central do Brasil e do IBGE, IPCA, o índice de preço de consumo, e o IBC, que mede a atividade econômica. Olha a inflação, aqui embaixo a linha dos anos, o surgimento da inflação cresceu muito em 2015, 2016, e depois começa a cair, está dando uma estabilizada na inflação. Olha a atividade econômica no Brasil. Passou da linha do 0% aqui, ó, de outubro de 2014 em diante, passamos a ter recessão no nosso país, e é o que a gente enfrenta hoje. Pode passar. Conjuntura econômica, desemprego, pode passar, isso não interessa para agora. Pode passar. Construção civil, pode passar. Vamos lá, vamos entender aqui. Olha aqui o índice da construção civil, como vinha o mercado, e aí o que aconteceu de 2014 para frente com o mercado da construção civil. Pode passar. Arrefecimento na atividade. Para aí. Lançamento de imóveis, 2013. Olha 2014, olha 2015, olha 2016. Vendas de imóveis. Olha o que vem acontecendo com os imóveis no nosso país. Pode passar. Financiamento imobiliário, a mesma coisa. 2010 sobe, 2013, 2014 tem um auge ainda, depois olha só a queda. Pode passar. Eles dividem a natureza do financiamento imobiliário, né, com os créditos que são usados, inclusive com o FGTS e o sistema também brasileiro de poupança aqui que é feito. Imóveis usados versus imóveis novos. Pode passar. Aqui, ó, questão da construção, financiamento imobiliário para construção, olha a queda, pode passar, eu não quero ser chato aqui, eu estou mostrando esses dados para vocês, olha aqui o total, os índices de financiamentos, pode passar. Isso é o que nós, ok, acho que chega por aí. Isso nós estamos vendo da realidade do mercado econômico, financeiro e imobiliário do país. É isso que a gente está vendo acontecer, dados de um instituto como esse, da Fundação Getúlio Vargas, que só fazem isso, ok? E aqui, infelizmente, a gente não vai conseguir entender. Esse aqui é o índice, é o valor dos preços, é uma planilha específica de valorização imobiliária dessa associação, e essa curva aqui é a curva Brasil. Então, que parte de 2014 e vem para 2017. Ou seja, arrefecimento, deflação no mercado imobiliário. É isso que nós temos de dados. E aí eu pergunto, como é que em Atibaia nós chegamos a uma conclusão de um aumento geral de 12,1% do valor do metro quadrado de 2013 para 2017. Eu não consigo explicar isso. Nenhum de nós consegue explicar isso. Membros que fizeram a planta genérica de valores deveriam estar aqui, deveriam ter vindo à audiência pública e explicar isso. Os aumentos chegam a 20% em determinadas áreas, como o prefeito Saulo colocou, a 10% em outras, a 5% em outras, e algumas áreas houve até desvalorização. Mas eu questiono, especificamente eu questiono
essa variação média geral do valor do metro quadrado na cidade de 2013 para cá. Uma parte, não, vereador? Entendo, já dou, Michel, só terminar o raciocínio, senão eu vou me perder. Entendo que nós precisamos rediscutir a formatação dessa comissão que faz a avaliação do metro quadrado da cidade. Eu não, em absoluto, eu não estou dizendo que o trabalho da comissão não está certo, porque me falta elemento técnico, como vereador, para dizer que está errado. Um minuto, vereador. Né? Um minuto eu vou concluir. Líder, não, eu vou concluir um minuto. O que eu estou dizendo é uma comparação de dados. Comparação de dados de institutos específicos. E se nós não temos o tempo que eu preciso para discutir esse projeto, se nós não temos a oportunidade de membros da comissão fazerem esses esclarecimentos aqui, e se muito menos quanto a formato de cobrança, se eu não tenho os dados necessários para formar convicção, para votar favorável a um projeto desse, que pode ser bom para a cidade, como o vereador Michel colocou, nesse momento eu não tenho como votar favoravelmente ao projeto. Eu não tenho como, gostaria, mas não tenho como diante de todas essas dúvidas que eu tenho. E para terminar, para não fazer uso da palavra como líder do governo, líder do governo, meu pai, líder da rede de sustentabilidade, eu gostaria apenas de dizer o seguinte, o prefeito disse na audiência pública que não haveria aumento de arrecadação, que o objetivo desse projeto de lei não era aumentar a arrecadação, e apenas corrigir os erros da outra legislação. Eu peguei a imprensa oficial e eu vi que a previsão de arrecadação de IPTU de 2016 era 80 milhões. Para esse ano, 102 milhões de reais. E o que o governo projeta arrecadar com a nova legislação é 124 milhões de reais. Então, existe sim aumento de arrecadação, que não pode aumentar a arrecadação. Não deve aumentar a arrecadação. Precisa de investimento para fazer as políticas públicas funcionarem. Mas o que não pode é dizer que não vai ter aumento de arrecadação. Vai ter. Vamos ser transparentes, vamos colocar. O novo projeto de lei é que misturam as coisas. Método de cobrança com planta genérica. Planta genérica e método de cobrança vai sim ter aumento de arrecadação, na casa de mais de 20 milhões de reais. Então, diante de tudo isso que foi colocado aqui, e eu quero mais uma vez dizer, olha, não estou fazendo discurso demagogo, populista, qualquer coisa que seja, eu gostaria de entender melhor, porque eu gostaria de ter a convicção para votar favoravelmente, porque eu acho que pode ser um projeto bom, mas hoje falta elemento para a gente votar dessa forma, e até sugerir emendas para corrigir ainda algumas incorreções que venham a ter. Obrigado pela paciência de todos vocês.